Nesse vídeo eu vou explicar por que a comparação entre um orçamento público e o orçamento doméstico está errada. Por que é errado dizer que o Estado é que nem uma família, que não pode gastar mais do que arrecada. Mas pro final do vídeo eu vou explicar até que essa comparação não é bem exatamente 100% errada, mas diria que é certamente 80% errada. Bom, primeiro lugar, essa decorrência lógica de assim, o orçamento público é igual ao orçamento doméstico e, portanto, o Estado é que nem uma família, não pode gastar mais do que o que arrecada. Além de já ser errado essa comparação, mesmo se fosse verdade, estaria errada a decorrência lógica de que se os orçamentos público e doméstico são iguais, o Estado não pode gastar mais do que arrecada, porque na verdade famílias também podem gastar mais do que é o que arrecada, e tanto que algumas estão no SPC. É, apenas a diferença é que o Estado pode gastar mais do que arrecada com muito mais facilidade, e vamos ver aqui que em algumas situações não só pode, como deve fazer isso. Não depende, normalmente se vincula a defender a possibilidade dos estados fazerem déficits com o pensamento keynesiano. Mas não depende de pertencer a esta ou aquela escola de pensamento econômico para dizer que o Estado pode gastar mais do que arrecada, pode fazer déficit, deve fazer déficit em alguns momentos, até porque isso não é uma opinião, isso é um fato, que os Estados podem sim gastar mais do que o que arrecadam. Tanto que podemos ver isso claramente depois da crise financeira global de 2008. No imediato pós-crise, todos os países tiveram grandes déficits. E aí depois, na década que se seguiu, entre os países desenvolvidos, talvez só a Alemanha, porque depois de ter feito os déficits logo no início, deixou de fazer déficits, mas todos os outros continuaram fazendo grandes déficits. E, e ainda assim, durante todo de 2008 para cá, durante quase todo esse período, mesmo com estados fazendo déficit, nenhum deles correu risco de ficar inadimplente, e a inflação nesses países foi muito baixa, com exceção do período agora a partir de 2020, que aí por causa de outra crise, que foi a pandemia do coronavírus, que aí por causa da pandemia teve as medidas sanitárias necessárias, que houve uma restrição de atividades econômicas. Aí por isso a inflação cresceu no mundo inteiro, mas por causa de um choque adverso de oferta, por causa de paralisação de algumas atividades, que aí deixa de ter alguns bens e serviços em circulação, e aí por isso eles acabaram ficando mais caros. Aí não tem nada a ver com excesso de poder de compra, excesso de dinheiro, porque senão a inflação já teria começado a acelerar pouco depois de 2008, quando todos os países desenvolvidos tiveram déficit. E, e no caso e um dos casos mais extremos é nos Estados Unidos, que não é só a partir de 2008, assim, quase toda a história do orçamento público dos Estados Unidos é uma história de déficits. Houve orçamento equilibrado ou pequenos superávites em pouquíssimos momentos na história dos Estados Unidos. O que as escolas de pensamento econômico divergem é se os estados devem ter déficit e em que medida, mas que pode, isso como eu disse, não é uma opinião, isso é um fato. E por que os estados podem gastar mais do que o arrecadam? Porque são os estados que produzem a moeda que eles gastam. E mesmo existindo a separação formal entre o Banco Central e o Tesouro, são dois órgãos que pertencem ao Estado. O Estado não gasta a moeda que ele arrecada com os impostos. Na verdade, com os impostos, ele está retirando de circulação a moeda que o Estado colocou em circulação, gastando.
E não precisa ser defensor da MMT para concordar com isso, do MMT que diz isso, baseado na ideia das finanças funcionais, mas não. Ao dizer, ao dizer isso, a MMT não está dando uma opinião, a MMT está apenas descrevendo algo que acontece, mesmo não concordando com a MMT, não tem como não reconhecer que isso seja um fato. O que seria uma opinião da MMT é usar o Job Guarantee como principal política macroeconômica. Isso sim é uma proposição de política da MMT, que podemos concordar ou não. Agora, sobre o fato de o Estado produzir a moeda que gasta e retirar de circulação por tributação, isso não é uma opinião da MMT, isso é um fato. E, aí agora eu já expliquei por que os estados podem gastar mais do que o que arrecadam. Agora, por que às vezes os estados devem gastar mais do que o que arrecadam? Bom, o gasto de uma única família não afeta a renda das demais famílias, porque uma família é muito pouco. É, como diria aquele velho ditado, uma só andorinha não faz o verão. Mas o Estado gastando afeta a renda das famílias e das empresas, as decisões de investimento das empresas, de gasto das famílias, porque o Estado pode fazer transferências para as famílias, ou então pode comprar bens e serviços produzidos por empresas. Aí isso afeta o produto total da economia e, por sua vez, isso afeta até mesmo a receita tributária. Diferentemente assim de uma família. Uma família tem uma receita que decorre de uma renda, que pode ser o do trabalho, ou ter um apartamento que usa para alugar, ou ter uma aplicação que gera rendimento, mas de qualquer forma, a família tem lá uma receita, tem as despesas, mas se a família aumentar a despesa, não vai afetar em nada a receita. Agora, o Estado, quando muda as despesas, pode até afetar a própria receita. Vamos explicar como isso acontece. Bom, em alguns momentos, o nível de atividade econômica pode estar baixa. Muita gente desempregada, as empresas não investem para expandir capacidade, porque as empresas não estão produzindo muito, porque as famílias estão sem renda e não estão comprando. Aí as famílias estão sem renda porque as empresas não estão produzindo, porque aí dessa forma as empresas não estão contratando mais pessoas, ou seja, é um círculo vicioso de uma economia com baixa atividade. Aí o Estado pode sim aumentar sua despesa, aí com a despesa as empresas vão poder produzir mais porque vão vender bens e serviços para o Estado. E ao fazer isso, as empresas vão contratar mais pessoas. Aí, contratando mais pessoas, essas pessoas vão passar a ter renda e vão comprar os produtos que as empresas produzem. E aí as empresas podem contratar mais, podem produzir mais e contratar mais ainda, e assim vai. E aí dá o chamado efeito multiplicador. E aí, aí tem o chamado, o cálculo do efeito multiplicador é o seguinte: o quanto o gasto público adicional aumenta o produto da economia. Que às vezes se o Estado aumentar em $1 seu gasto, quer dizer que o Estado está comprando, aumentando em $1 a compra de bens e serviços das empresas, ou seja, as empresas vão poder produzir mais. Mas o produto total da economia, quando a atividade está baixa, não vai aumentar só esse $1, vai aumentar ainda mais, ou seja, o multiplicador vai ser maior do que 1, porque, como eu disse, tem esse efeito das empresas ao
venderem mais bens e serviços para o governo, ainda emprega mais gente, essas pessoas comprarem mais, como por exemplo, Estado decide fazer uma obra, contrata uma empreiteira, aí o Estado tem esse gasto com a empreiteira, aí a empreiteira contrata pessoas para trabalhar na obra, essas pessoas que antes estavam desempregadas vão passar a receber um salário, aí essas pessoas vão comprar mais, aí os supermercados, onde essas pessoas que estavam desempregadas e passaram a estar empregadas na obra vão vender mais. Aí os vendedores desses produtos vão vender mais e poder contratar mais as pessoas. E as pessoas vão até pagar mais impostos. Aí não precisa nem aumentar a alíquota de imposto, porque as pessoas vão pagar mais impostos, porque estão ganhando mais, produzindo mais, em mais. Aí por isso, é, mesmo se o Estado aumentar o gasto e não aumentar os impostos, pode ainda assim ter um aumento da receita tributária. Vamos dar um exemplo numérico. É, Imagine uma economia que tem um PIB de 1 trilhão de dólares, aí tem um gasto de 300 bilhões de dólares e uma receita tributária que equivale a 30% do PIB, que aí também é 300 bilhões de dólares. Aí nesse estado o orçamento está equilibrado, mas vamos supor que o nível de atividade econômica está muito baixa. Aí o Estado decide gastar mais, em vez de gasta normalmente 300 bilhões de dólares, aí aumenta o gasto em 100, ou seja, aumenta para 400 bilhões de dólares. Mas como o nível da atividade está tão baixo, o multiplicador acaba sendo 2, por causa do efeito que eu já expliquei. Aí o PIB, em vez de ser 1 trilhão de dólares, passa a ser 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Aí, como eu disse, como a receita tributária é 30% do PIB, aí o total da receita passa de 300 bilhões de dólares para 360 bilhões de dólares. Ou seja, o Estado que estava gastando 300, subiu o gasto para 400, ou seja, aumentou em 100, não aumentou nada as alíquotas dos impostos, mas por causa do multiplicador que fez crescer o PIB, a receita tributária aumentou de 300 para 360. Aí, ou seja, tinha uma situação inicial com um orçamento equilibrado, aí o Estado aumentou em 100 o gasto, e só que como a receita aumentou 60, o déficit não aumentou em 100, aumentou só em 40. Aí, bom, quem teve dificuldade de entender a conta que eu fiz, pode voltar no vídeo, voltar para a parte que eu comecei a falar da conta e rever, que aí que acredito que vai acabar entendendo facilmente. Ou seja, o Estado pode aumentar o gasto e isso gerar um aumento da receita. Aí já no caso de uma família, se a família aumentar o gasto, não vai ter esse efeito de aumento de receita, mas um motivo que é impossível comparar. E é óbvio que alguns gastos públicos podem ser desperdício, mas não existe desperdício maior numa economia, que é ter pessoas que estão em idade de trabalhar, que têm com todas as possibilidades, todas as aptidões para trabalhar, estão com vontade de trabalhar, mas não trabalham porque o setor privado não está dando emprego em quantidade suficiente. Isso sim é um desperdício, e para evitar esse desperdício, muitas vezes o Estado precisa utilizar a ferramenta que tem, que é o gasto público. É, como eu disse também, aí alguém poderia questionar, bom, o Estado pode fazer déficit em períodos de recessão, quando está em baixa atividade econômica.
E quando está em período normal, ou mesmo em período de alta atividade econômica, o Estado precisa fazer superávit na mesma magnitude do déficit para compensar? A resposta, não. Quando o nível de atividade econômica está bom, não é nem recomendável fazer grandes déficits, mas o orçamento pode ficar equilibrado, não precisa fazer superávit para compensar, até porque o Estado, claro, precisa manter estável a relação dívida pública e PIB, mas assim, quando numa situação em que o PIB está crescendo uma porcentagem maior do que a taxa real de juros, se o orçamento estiver equilibrado, não precisa nem estar com superávit, a relação de dívida pública vai cair. Ou seja, pode ficar com um orçamento equilibrado em situação de normalidade, até mesmo com um déficit pequenininho. É, e no começo do vídeo eu falei que família pode sim gastar mais do que arrecada. Aí é até uma questão contábil. Quando o setor público tem déficit, o setor privado tem superávit, e quando o setor público tem superávit, o setor privado tem déficit. E aí é mais um motivo que eu digo para que não é bom o setor público fazer superávit, ou fazer superávit muito grande, porque isso implica em déficit do setor privado. E déficit do setor privado é muito mais perigoso, até porque o setor privado, quando se endivida, tem juros muito maiores, aí não tem poder de tributar ou emitir moeda, pagar dívida, aí quando o setor privado se endivida muito e depois quebra, aí que tem uma quebradeira geral na economia. Que aí tanto que as crises que ocorreram nos Estados Unidos depois de 1929, 2001 e 2008 foi depois de ter grandes déficits do setor privado e não do setor público. Mas aí assim, como eu disse, os estados podem ter déficit, em algumas situações é necessário ter déficit, mas eu digo, não é recomendável nem mesmo ter recomendável grandes déficits sempre, mesmo para quem tem uma orientação política mais de esquerda, que recomenda uma distribuição de renda mais igualitária, é, é muito é, é muito melhor defender um gasto público para financiar uma grande rede de proteção social por outro lado, defender uma tributação progressiva para, em situações normais, ter uma quantidade razoavelmente próxima de receita e despesa, do que defender grandes déficits que pode fazer com que o Banco Central tenha que elevar a taxa de juros para evitar pressão inflacionária. Aí, nesse caso, taxa de juro real positiva é uma redistribuição de renda para os ricos, porque os ricos são os que têm mais aplicações financeiras. É, e assim, aí já ligando aí ainda sobre essa questão de que não é recomendável ter déficit em períodos de atividade econômica normal, mesmo de alta atividade econômica, é o seguinte: o Estado não tem limitação financeira para gastar, mas o Estado não pode gastar tudo o que quer, a limitação não é de dinheiro, mas de recursos. A economia tem uma quantidade máxima de produto que pode produzir, porque tem uma quantidade limitada de capital, de trabalho, de recursos naturais, de tecnologia. Tanto que não é uma opção um país muito pobre ter um estado de bem-estar social de um país muito rico, porque o estado porque o país muito pobre não tem nem recursos para bancar um estado de bem-estar social equivalente ao de um país muito rico.
E aí sim, se o Estado gastar muito, vai haver uma pressão sobre esses recursos limitados, aí isso sim vai acabar gerando uma pressão inflacionária. É por isso que eu diria, não está 100% errada, eu diria que está só 80% errada a comparação entre o orçamento público e o orçamento doméstico, mas não 100% errada, porque apesar de todas essas diferenças, de que uma família pode ter limitação financeira, mas o Estado não, mas o Estado tem uma limitação, como eu disse, tem uma limitação em termos de recursos disponíveis na economia para gastar, ou seja, aí acaba que é, mesmo podendo gastar mais do que arrecada, não pode gastar tudo que quer. Aí por isso precisa fazer alguma definição de prioridades no que gastar, como gastar. Aí por isso até se aproxima um pouco mais de um orçamento doméstico, que também uma família, ao decidir o que gastar, também tem que definir prioridades. E bom, tudo isso que eu falei foi sobre governo federal. Agora, no caso dos governos estaduais e municipais, a comparação com a família procede um pouco mais, porque governos estaduais e municipais têm limitações financeiras sim, porque governos estaduais e municipais, esses emitem, não emitem moeda, eles gastam, esses sim, gastam a moeda que eles arrecadam tributando. Mas de qualquer forma, também não dá para comparar 100% com o orçamento doméstico, porque o que uma família é, gasta afeta a sua família e o que governos, mesmo estaduais e municipais, gastam afeta a vida das pessoas. E aí, se tem uma queda brutal de receita, não vai paralisar totalmente os serviços públicos, aí teria que se endividar de alguma forma para poder manter os serviços funcionando. Isso depende de como cada país tem leis em relação à possibilidade de estados e municípios emitirem seus títulos de dívida. E por fim, falar um pouco diretamente do Keynes, porque sempre quando se entra na discussão sobre déficit orçamentário, se lembra do Keynes. Aí por isso é importante fazer esclarecimento. O Keynes não era grande entusiasta de déficits. É, é uma interpretação equivocada da obra dele achar que déficits era um remédio que ele propunha para combater recessões. Na verdade, o que ele defendia o investimento público e não o déficit como uma forma não de corrigir as recessões que já existiam, mas como uma forma de prevenir o surgimento de recessões. Por isso que o Keynes defendia que o setor público devia manter o investimento o nível de investimento total na economia em um patamar constante, por isso ele até propôs o que ele chama de socialização do investimento. Assim, o Keynes não era assim totalmente contra os déficits, ele dizia assim que quando não conseguia evitar uma recessão, o déficit era era um resultado inevitável da recessão e que seria uma burrice tentar corrigir o déficit no período de recessão, que isso faria diminuir ainda mais o nível de atividade econômica. Mas isso não quer dizer que ele defendia o déficit especificamente como remédio, apenas achava que seria uma burrice combater o déficit num momento de recessão. E aí o Keynes defendia a existência de dois orçamentos, dois orçamentos públicos, um orçamento de consumo e um orçamento de investimento. Ele achava que o orçamento de consumo deveria ficar sempre equilibrado. Aí o orçamento de investimento variar mais de forma anticíclica para manter estável o nível de investimento da economia. Aí por fim, o que eu quis expor aqui é a comparação entre orçamento público e orçamento doméstico está errado. Até porque
tanto as famílias podem gastar mais do que arrecadam, mas principalmente os estados podem sim gastar mais do que o que arrecadam. Às vezes isso é conveniente, às vezes não. Existe uma divergência muito grande entre as diferentes escolas de pensamento econômico. Os estados devem ou não fazer déficit, em que tamanho, qual é a conveniência de fazer déficit, tudo e tudo isso são visões que podem ser consideradas, mas assim, a comparação com o orçamento doméstico e dizer que os estados não podem fazer, gastar mais do que arrecada, aí não é nem uma questão de opinião. Quem fala isso está simplesmente errado. E aí, se gostou do vídeo, eu peço muito para que dê um like e ajude a divulgar o vídeo e o canal também.